tem muito para a sua vida. Eu vou pedir para o Saulo subir aqui em cima e fazer uma oração pelo Juan. E vou pedir para o Juan chegar aqui, Juan, por gentileza. Vou pedir para o Saulo orar e vou pedir para vocês ficarem de pé e estenderem as suas mãos na direção do mensageiro dessa noite. Que ele não fale de si, mas que ele fale do amor, da graça de Deus, que se for exortação nós estamos aqui, se for uma palavra de ânimo, de desafio, enfim, nós recebemos a palavra como palavra de Deus. Então vou pedir ao irmão Saulo, que tem também conhecimento com o Juan de algum tempo, né, Saulo? Que abençoe a vida dele em nome de Jesus. Pai querido, grande Deus, a Ti toda a honra, toda a adoração, todo o louvor, todo o nosso reconhecimento da Tua grandeza, da Tua presença, do Teu cuidado, Senhor, a cada um de nós. Nós já podemos, ó Deus, nesse momento especial de culto, exaltar o Teu nome, louvar o Teu nome. Já foi trazida uma palavra de introdução, falando do Teu milagre, do Teu cuidado, onde a Tua presença se faz, milagres acontecem, e nós louvamos o Teu nome, Pai. E agora, Deus, nós vamos para um momento muito especial, nobre do nosso culto, que é o momento em que o Senhor vai usar o Teu filho, o Teu servo aqui nesta noite, como porta-voz Teu, para estar falando conosco, Pai. Pai querido, que nesta noite os nossos corações estejam abertos, os nossos ouvidos atentos, ó Deus, ao Teu falar, porque eu tenho certeza que o Senhor vai trazer grandes coisas, ó Deus, grandes promessas nas nossas vidas aqui nesta noite, através da Tua palavra, Senhor. Quero colocar a vida do Juan nas Tuas mãos, esse filho Teu, ó Deus, que tem tido um cuidado especial, tem colocado a sua vida, ó Deus, à disposição do Teu trabalho, tem sempre que tem tido a oportunidade de falar de Ti, Deus, e eu conheço bem, ó Deus, a sua caminhada, sei da sua integridade, ó Deus, diante da Tua presença e com a Tua palavra. Por isso, Senhor Deus, nós louvamos pela vida dele e pedimos que o Senhor o use tremendamente mais uma vez para estar falando conosco. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos hoje por todo sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Recebemos um pregador aplaudindo a Jesus Cristo. Fica à vontade, meu irmão. Pastor, Deus abençoe. Glória a Jesus. Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Glória a Deus. Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Nosso Deus é tremendo, nosso Deus é poderoso. E para mim é uma satisfação estar com essa igreja aqui nessa noite. Mais do que isso, é um motivo de honra, alegria estar na presença do nosso Deus, para podermos cultuar ao seu nome, enaltecer a sua presença. Glória a Deus. Eu quero nesse momento e nessa oportunidade que me é concedida nesta noite, louvar a Deus, primeiramente, pela oportunidade que me é concedida. Pastor Enoque, Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela confiança, pelas palavras. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Comentava com ele aqui ainda no altar que ouvi ele falar ainda no dia 7 de setembro ali, né? Naquela manifestação que teve, e ele ali orou com as pessoas, com o povo que ali estava, e ele disse uma palavra que mexeu comigo, mexeu com o meu coração. Ele usou uma frase de Charles Haddon Spurgeon, que disse: o que essa geração hoje tolerar, a próxima abraçará, e tomará isso como algo normal. E a partir daquele dia, confesso que uma palavra começou a ser gerada no meu coração. Glória a Deus, no meu primeiro contato aqui, né, com o pastor Enoque, já é para mim especial e considero como um amigo. Que Deus abençoe, pastor, pela confiança. E trago aqui também, antes de começar a pregar, um abraço do nosso pastor presidente, pastor Samuel Ferreira. Com certeza ele gostaria de estar aqui nessa noite, para lhe cumprimentar pessoalmente. Todavia ele está em viagem, está para o Mato Grosso. E talvez ele até possa ter acesso a essa live, mas aqui eu transmito, no nome dele, transmito um abraço ao pastor dessa igreja, pastor Enoque, e também a todo esse povo, a toda essa igreja. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Irmão Saulo, obrigado pelo convite, indicação. Que Deus em Cristo lhe abençoe e recompense grandiosamente.
Amado povo de Deus, servos e servas do Senhor, convido-vos nesse momento a abrir o texto bíblico, o texto sagrado, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 26. Me foi concedida a oportunidade e nessa noite me foi falado que estaríamos aqui em um culto da família. E com certeza, como já disse, o Senhor gerou uma palavra no meu coração, e eu quero aqui ser apenas canal, apenas instrumento, para que o Senhor fale aos nossos corações, e que saiamos daqui desta noite, dizendo, realmente Deus falou comigo pela sua palavra. Glória a Deus. Mandei mensagem para o meu tecladista hoje de tarde, e ele não estava em Cunha. Será que a gente ainda tem algum tecladista para me ajudar aqui? Para me acompanhar? Será que a gente tem aí, pastor? Será que nós temos algum tecladista para me acompanhar aqui? Glória a Jesus. Se algum tecladista puder me ajudar aqui. Glória a Deus. Paulinho? Quem que é Paulinho? Né, Taná? Tranquilo. Glória a Jesus. Irmãos, Gênesis capítulo 26, verso 1. Os irmãos acharam, amém? O texto bíblico diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou meu mandamento, os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. No mesmo capítulo, verso de número 17. Então Isaque foi-se dali, e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque, e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. Chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Olhar nessa noite para o livro do Gênesis, olhar nessa noite para o texto que ora lemos, é uma aventura para os nossos corações, para a nossa alma e para a nossa mente, porque todas as vezes que nós olhamos para o livro do Gênesis, ou o livro do princípio, o livro das origens, aliás, o próprio livro se inicia assim, em uma linguagem aramaica, Bereshit bara Elohim, que significa no princípio criou Deus. O livro do Gênesis carrega consigo o princípio de toda a criação divina, a expansão do propósito de Deus, a raça humana, a criação dos seres humanos, e também a proliferação, o crescimento das grandes civilizações nesse mundo. A partir do capítulo 12 entramos nas histórias dos patriarcas, e é a partir daí que nessa noite o Espírito Santo gerou uma palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com esta igreja nesta noite. Observando o livro de Gênesis, observando a palavra de Deus, ou o livro das origens, eu vejo algo divino, algo poderoso acontecendo, porque os irmãos bem sabem que após os homens afastarem-se do Deus poderoso, do Deus Criador, após os homens rejeitarem o seu Deus e virarem as costas para o Criador, o mundo entrou em um período complicado. O mundo entrou em um período onde os homens viveram pelos seus próprios caminhos e abandonaram as leis e os preceitos de Deus. Se faz necessário aqui citar a situação da raça humana após se desviar do seu Criador. Permitiria eu aqui nessa noite deixar que o próprio apóstolo Paulo fale sobre isso, como ele escreveu de maneira
muito clara a sua carta aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso de número 12. Que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, em quem todos pecaram. Então a raça humana afastou-se de Deus a ponto do texto bíblico dizer que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, não viu ninguém que o servisse. Então a terra, no período veterotestamentário, após a queda, após os homens ter se desviado do Criador, é um ambiente onde os homens já não estão mais sobre os mandamentos de Deus, já não tem mais sensibilidade para ouvir Deus, já não tem mais sensibilidade para entender a voz do seu Criador. Mas é aí que me surpreende, porque no capítulo 12, irmão Saulo, no capítulo de número 12 vai acontecer algo. No capítulo de número 12 vai acontecer uma realização dentro das páginas do texto bíblico e dentro da história, que eu e você ficaria com um ponto de interrogação em nossa mente. Pois após as grandes civilizações crescerem nesse mundo, a idolatria cresceu junto, e um certo dia o Senhor Deus resolve visitar um território da Mesopotâmia antiga, um território onde havia implantado todo tipo de idolatria. A idolatria nasceu ali na Mesopotâmia, e Deus, Ele vem caminhando em um lugar totalmente idólatra, em um lugar totalmente dominado pela idolatria. E no capítulo 12, o Senhor olha para dentro de uma cidadezinha chamada Ur dos caldeus, dentro dos territórios da Mesopotâmia. E sendo assim, o Senhor olha e vai falar em específico com um homem, filho de Tera, por nome Abraão. Abraão, ele cresceu dentro de uma cultura onde ele via pessoas fabricarem ídolos, fabricarem deuses, adorarem todo tipo de deuses possíveis. Abraão, ele cresceu em um mundo onde a cultura dos homens do seu tempo, uma civilização politeísta, adorando a diversos e diversos deuses, se dobrando a todo tipo de divindades possíveis. Abraão cresceu dentro desta cultura, vendo seu pai fabricando ídolos, fabricando estátuas e imagens. Mas um certo dia, uma voz divina e poderosa fala no ouvido de Abraão, no capítulo 12, dizendo a ele da seguinte maneira: Abraão, Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão não entende bem, porque até então ele conhecia divindades que tinham imagens, que tinham um rosto, que eram feitos de madeira, eram feitos de barro, eram feitos de qualquer tipo de matéria-prima daquele tempo. Só que agora ele ouve uma voz, mas é de um Deus que ele não consegue enxergar com os olhos, ele não consegue apalpar com as mãos, mas ele entende que é Deus falando com ele. E esse Deus é diferente daqueles que ele conhecia, porque o Deus que até então, pastor Enoque, ele conhecia, eram deuses que talvez semelhantes àqueles que o salmista disse no Salmo 115, verso 4 a 8, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, e nem sequer som algum sai da sua garganta. O Deus que eles conheciam até então eram deuses que tinham mãos, mas não poderiam tocar, tinham pés, mas não poderiam andar, tinham até uma cabeça, mas não eram seres pensantes, eram simplesmente imagens mortas. Agora Abraão está conhecendo um Deus que fala com ele, diz: Abraão, Abraão, é eu que chamo, é eu que falo ao teu coração. O Senhor chama Abraão, e é aí que eu acho interessante, porque o Deus dessa igreja é o Deus de Abraão. Nós servimos um Deus que tem olhos e vê, nós servimos um Deus que tem mãos e toca, nós servimos a um Deus que tem pés e anda. E eu tenho uma notícia para cada crente, para cada cristão que entrou nesta casa de oração nessa noite: o nosso Deus está aqui no nosso meio. Aleluia. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, e Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu ainda te mostrarei. E mais, Abraão, eu faço a ti uma promessa:
porque eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que vos amaldiçoarem. E mais, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E eu não disse algumas, eu disse que Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Talvez naquele momento, irmão Saulo, Abraão não poderia dimensionar o tamanho do propósito que ele estava vivendo, e o tamanho do propósito pela qual Deus estava chamando. Abraão não conseguia, pastor Enoque, dimensionar a grandeza da sua chamada, da sua vocação e do propósito que o Eterno tinha com ele, de maneira que um dia ele, dentro da tenda, o Senhor disse que iria abençoar, ele meio que começou a duvidar do Senhor. O Senhor disse: Abraão, chegou o tempo de você sair de dentro da tenda, vem para fora. E a Bíblia diz que Deus pegou Abraão, levou Abraão para fora e mostrou para ele, disse: olha para o céu. Era Deus dizendo para Abraão: enquanto você permanecer na tenda, a sua visão será limitada. Agora sai para fora e olha para o céu e enxergue. Se você conseguir contar as estrelas que existem no céu, assim você poderá contar a semente que eu darei a você, porque de você nascerá e sairá reis, de você sairá nações. A promessa que eu tenho para você não se limita dentro de uma tenda. A promessa que eu tenho para ti é infinita, pela qual você não consegue dimensionar pela sua limitação humana. Eu já abro aqui um parênteses para dizer para o coração de alguém que veio para o culto nesta noite, talvez com a visão limitada sobre aquilo que Deus pode fazer. Nessa noite o Senhor te chama para sair de dentro da tenda. O lugar que limita a tua visão está olhando para você dizendo: olha para o céu, porque quando você menos perceber, o milagre pode acontecer. Porque o teu Deus é grande, o teu Deus é infinito, o teu Deus é poderoso, e Ele, se Ele prometeu, pode passar céu, pode passar terra, mas uma coisa eu sei: nenhuma palavra do que Ele disse pode cair por terra. O Deus que olhou para Abraão e disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Precisaria aqui de muito tempo para eu poder explicar o porquê que Deus disse que por Abraão seria bendita todas as famílias da terra, mas eu pego um caminho mais curto, vou para o livro de Mateus, para o Evangelho de Jesus em Mateus, e eu faço os irmãos entender por um caminho muito mais curto. Pegue a genealogia de Abraão, e você vai ver que a genealogia de Abraão, Abraão gerando Isaac, Isaac gerando Jacó, Jacó gerando a Judá, e assim sucessivamente vai caminhar por uma linhagem que vai unir até a pessoa de Jesus Cristo. E em Jesus, todas as famílias da terra hoje são abençoadas, através da promessa que Deus fez para Abraão. E eu tenho uma palavra de Deus para o coração de alguém aqui nesta noite. Você serve esse Jesus? Eu vou perguntar de novo: você serve esse Jesus? Se você serve esse Jesus, a sua casa está debaixo da bênção que Deus prometeu a Abraão. Se você serve a Jesus, a tua casa está debaixo das bênçãos que Deus prometeu sobre Abraão. Se você crê em Jesus e ama o Senhor Jesus, a sua casa está debaixo de todas as bênçãos de Deus reveladas na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Abraão era alguém que o Senhor chamou, vocacionou, escolheu para a partir dele revelar a sua presença, revelar a sua glória. A partir de Abraão nasceria uma nação que seria luz para o mundo, luz para as demais nações, porque até então o mundo estava corrompido pelo poder das trevas, como já havia dito. No capítulo 6 do livro de Gênesis, o Senhor olha para a terra e diz: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. O espírito sai. Todavia, o Senhor ainda manteve as suas lâmpadas acesas nesse mundo, através de seus santos servos, dos patriarcas, pelos profetas. O período veterotestamentário pode ter sido um período negro, aonde o Espírito saiu da terra e aonde as densas trevas alcançaram e dominaram o mundo. Todavia, também foi um período onde Deus nunca permitiu que a sua lâmpada se apagasse, que a sua glória se apagasse. Muito pelo contrário, o Senhor levantou Abraão para que Abraão fosse um exemplo, para que a família de Abraão, para que as pessoas que cercavam a vida de Abraão fosse um exemplo por onde quer que ele andasse, por onde quer que ele passasse, de maneira que onde Abraão passava, as pessoas olhavam e diziam: ali tem um servo de Deus, ali tem alguém que o Senhor cuida dele.
Os reis daquele tempo tiveram que reconhecer isso. Faraó teve que reconhecer isso. Abimeleque teve que reconhecer isso. As nações tiveram que reconhecer: Deus é com Abraão, porque a luz de Deus, a revelação de Deus, o propósito de Deus estava sobre Abraão. Mas aí que tem um problema. O Senhor disse que nações viriam de Abraão, mas Abraão é velho. A mulher de Abraão é Sara. Sara é estéril. Abraão, já velho, não pode mais gerar. Já passou a sua mocidade. Sara já não está mais nos costumes da sua mocidade, os costumes das mulheres. Não tem como gerar. Alguém poderia olhar e dizer: é impossível a promessa se cumprir. Mas como já havia dito, se Deus prometeu, pode passar céu e terra, mas as palavras de Deus não passam. O Senhor um certo dia visitou Abraão e disse: Abraão, eu sei que você já se precipitou, Sara já te deu Agar por mulher, você já nasceu Ismael, mas não é ele que vai herdar, porque o filho da promessa é alguém que nascerá de Sara. Mas Senhor, Sara, ela já é avançada em idade. Não importa, o filho da promessa nascerá de Sara, sua mulher. E conforme o Senhor havia dito, Sara, mesmo já velha, mesmo já avançada em idade, ela concebe e dá à luz ao menino, e coloca o nome dele de Isaac, o filho da promessa, o herdeiro da promessa, o herdeiro que daria continuidade, o herdeiro que receberia das mesmas promessas que haviam sido depositadas de Deus sobre Abraão. Recebeu por herança as promessas do Deus de Abraão. Recebeu por herança, agora com a responsabilidade de dar continuidade à vocação que Deus havia liberado sobre o seu pai Abraão. Abraão, ele ainda, como um pai velho, como um pai já avançado em idade. Os pais que estão aqui provavelmente são todos novos, mas um vô sabe como cuidar de um neto, né, pastor? E um pai, ele cuida do filho. O avô abajula o filho, o neto. Abraão era um homem avançado em idade, porque um filho agora na sua velhice, imagina um apego que tinha Abraão com o seu filho Isaac. Um belo dia o Senhor faz uma proposta para Abraão, diferente. Isaac, desde criança, desde adolescente, tinha experiências com seu Deus, com o Deus de seu pai. Porque o Senhor um belo dia olhou para Abraão e disse: Abraão me serviu, Abraão buscou a minha presença, todavia parece que Abraão está deixando o seu filho Isaac tomar o pedacinho. O lugar que eu estava no coração de Abraão, parece que Isaac está subindo o degrau. O seu filho de sua velhice está subindo os degraus e assumindo o lugar que eu deveria estar. Um belo dia o Senhor resolve acender uma fornalha e colocar Abraão lá dentro. O Senhor olhou para Abraão e disse: Abraão, sabe o seu filho Isaac? Sei, Senhor. Pega o seu filho Isaac e sacrifica ele em um monte que eu ainda vou falar a você e revelar a você. Imagina o ponto de interrogação que entrou na mente de Abraão nesse momento. Pastor Enoque, se eu estivesse aqui falando de Astarote, se eu estivesse aqui falando de Moloque, Baal, Zebub, Baal, Zefon, se eu estivesse falando de qualquer um desses deuses daquele tempo, seria normal eles pedirem sacrifício de crianças, porque era assim que era feito naquele tempo. Só que eu não estou falando de deuses estranhos e de divindades malignas. Eu estou falando do Deus de Abraão, pedindo para que Abraão sacrificasse o seu próprio filho. E a pergunta que eu faço: Deus queria o sacrifício de Isaac? Não. Mas Deus estava provando Abraão, Deus estava revelando o que estava dentro do coração de Abraão. O Senhor pega e diz a ele: leva ele para o monte e sacrifica no meu altar. Lá vem Abraão. Imagina um pai levando o filho por um caminho de 3 dias, sabendo que sacrificará o seu filho, o filho a quem ele tanto ama. Mas ele não retrocede, ele continua.
Eu imagino, porque Isaac, ele não era uma criança, Isaac já era um garoto, Isaac já era um adolescente. Imagina comigo um adolescente como Isaac, andando ao lado de seu pai. Ele perguntava ao seu pai: pai, para onde nós vamos? Nós vamos para o monte, porque o Senhor nos está levando a um sacrifício. Eu imagino Isaac brincando com seu pai pelo meio do caminho, 3 dias andando, caminhando, rumo aonde o Senhor havia de revelar a Abraão. E de repente, eu imagino o seu filho, como diz as páginas do texto bíblico, olhando para Abraão, seu pai, dizendo: pai, o Senhor me ensinou enquanto criança a lei do sacrifício, o que é necessário. É necessário o cutelo, aqui está o cutelo. É necessário o fogo, aqui está o fogo. É necessário a lenha, eis aqui a lenha. Mas tem uma coisa: cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão olhou para o seu filho, e naquele tempo, imagino, penso eu, o coração de Abraão doeu demais, porque Abraão não poderia falar, mas Abraão sabia que o próprio sacrifício seria o seu próprio filho. Abraão olhou para ele e disse: Deus proverá para si o cordeiro. Ele sobe até o monte. Quando levanta o cutelo, a voz de Deus se abre no céu, e Deus diz para Abraão: Abraão, não toques em Isaac, porque eu não trouxe você aqui para sacrificar Isaac. Eu trouxe aqui para eu provar o seu coração, para saber se eu ainda tinha lugar aí no seu coração. E às vezes é isso que Deus faz conosco. Deus nos leva a situações para ver o que há verdadeiramente dentro dos nossos corações. Deus nos leva a situações para nós entendermos o que realmente há dentro de nós. Se Deus ainda permanece nos nossos corações, ou se nós deixamos lugar para outra coisa entrar no nosso coração. Deus fez isso com Abraão. Isaac era um menino, era um adolescente que já tinha o poder da consciência, o raciocínio, já sabia raciocinar. Eu imagino Isaac voltando de viagem, pastor Enoque, dizendo: o meu pai é obediente a Deus a ponto de sacrificar minha própria vida. Abraão ensinou o seu filho quem era o seu Deus. E é aqui que nessa noite o Espírito Santo falava no meu coração. Eu estou em um culto da família, e em um culto da família, falando a pais que aqui estão. Eu me sinto hoje na responsabilidade pelo texto bíblico e texto sagrado, para trazer uma alerta aos nossos corações. Ensine o seu filho, de maneira que, ao crescer, ele olhe para trás e diga: eu conheço o Deus dos meus pais. No capítulo 26 do livro de Gênesis, Isaac está agora um homem, está agora assumindo um caminho de peregrinações. E a Bíblia diz no capítulo 26, verso 1: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. A fome naquele tempo, ela vinha pela falta de chuva, porque se não chovesse, a terra não estaria pronta para plantio. Se não houvesse plantação, a economia quebrava, porque a economia era gerada através da agricultura, da plantação, do plantio. Era necessário que a terra estivesse fértil, era necessário, pastor, água, para que houvesse fertilidade na terra, para que a terra gerasse. Em falta de água naquele tempo, havia fome na terra. Só que eu acho interessante isso, porque a Bíblia diz no capítulo 26, que havia fome na terra no tempo de Isaac, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. A crise havia chegado. Isaac está vivendo um momento de crise. Isaac está vivendo um momento aonde a crise se instaurou, aonde ele está olhando para todos os lados e está dizendo: não tem como plantar, a terra está seca, a terra não está fértil. Mas um dia eu lendo esse texto, algo me chamou a atenção, porque a Bíblia, ela faz questão de dizer
que havia fome na terra no tempo de Isaac, mas além da primeira fome que já foi nos dias de Abraão. Ou seja, Abraão já tinha passado por um cenário, pastor, semelhante ao que Isaac estava vivendo nesse momento. Eu perguntei, mas Senhor, por que o texto bíblico faz questão de dizer que Isaac estava vivendo um tempo de crise semelhante ao tempo de crise que um dia os seus pais passaram? E aqui o Senhor me fez entender algo. Os filhos, eles estão sujeitos a viverem e passarem por crises que os pais viveram quando ainda jovens. A família, ela está sujeita a passar por momentos difíceis. Os filhos estão sujeitos a passar por momentos difíceis. Mas Isaac, ele se firmou em uma palavra. Isaac se firmou sobre uma realidade: se o meu pai passou por essa crise, eu também posso passar. Não porque a experiência dele é semelhante à minha, mas porque o Deus de meu pai é também o meu Deus. Que a sua família, que os seus filhos, quando olharem para você, quando viverem e passarem, a crise chegar, a crise se instaurar, os problemas chegarem, e quando eu falo de crise, eu falo de problemas em qualquer circunstância ou área da vida. Muitos nossos jovens que cresceram na igreja hoje, pastor, passam por crise quando entram na universidade, quando entram na faculdade. Passam por crise porque lá existe uma doutrinação tão poderosa, a ponto de fazer com que os nossos jovens cristãos saiam de lá quase que ateus. É nesse tempo de crise que eles precisam olhar para o passado e dizer: se o meu pai venceu, o Deus do meu pai é o meu Deus. Ter raízes, ter firmeza. Não permita que a universidade doutrine o seu filho a ponto de você perdê-lo. Não permita que o mundo doutrine a sua família a ponto de você perdê-la. Mas seja uma referência, seja um ponto de Deus na sua casa, seja a referência de Deus dentro da sua família. Eu estou pregando para a família aqui nessa noite. Seja a referência de Deus, porque quando a crise chegar, os seus filhos vão saber para onde correr, os seus filhos vão saber para onde ir. Havia fome na terra, e a Bíblia diz que havia uma fome além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. E é aqui que eu acho interessante, porque a Bíblia diz que para haver novamente agora uma maneira de plantar na terra, como não tem chuva, é necessário cavar poços. Como não tem chuva, é necessário cavar poços, porque as águas que são extraídas de poços profundos, a utilização daquelas águas pode fazer com que haja plantio, para que haja então colheita, para que haja agricultura, para que haja uma maneira de se alimentar e se escapar da crise. Isaac precisaria de poços, e foi isso que ele fez. Só que por mais uma vez o texto bíblico me chama a atenção, porque o texto bíblico nos diz que Isaac, ele não saiu cavando poços. Irmão Saulo, Isaac não saiu simplesmente cavando poços, não. Mas a Bíblia diz que Isaac estava peregrinando em uma terra chamada Gerar. Peregrinando uma vez na terra chamada Gerar, ele sabia que um dia o seu pai também peregrinou por ali. E o seu pai, tendo peregrinado ali, ele sabia que o seu pai tinha cavado poços. Ele não foi cavar novos poços. Sabe o que Isaac fez? Foi nos mesmos poços que o seu pai Abraão um dia cavou. Foi nos mesmos poços que um dia o seu pai Abraão cavou. Os filisteus, os inimigos de Abraão, jogaram lixo, jogaram entulho, entupiram os poços.
como que quem diz: vamos apagar a história que Abraão fez aqui. Lá vem Isaac. Isaac olhou para o poço e disse: o meu pai cavou aqui. E se o meu pai cavou aqui, eu tenho certeza de uma coisa: tem água aqui embaixo. Juan, mas está cheio de entulho, mas tem água aqui embaixo. Um dia eu falando com a juventude, eu citei esse texto e disse para eles da seguinte maneira, pastor Enoque, eu disse para eles da seguinte maneira: nós não precisamos, assim como Isaac, cavar novos poços. Nós só precisamos desentulhar poços que um dia já foram cravados pelos nossos pais. Nós não precisamos inventar ou fazer inovações, porque na tentativa de inovar, na tentativa de modernizar, muitos estão se mundanizando, enquanto que na verdade já existem poços que estão cavados, para que no tempo de crise nós possamos tirar deles os entulhos. Basta olhar para a história. Hoje é um dia bem propício para eu falar desse homem nessa casa onde estou. O que falar de dois homens que abalaram o mundo, trazendo a glória de Deus dentro do seu coração. Homens como George Barterfield, homens como John Wesley, o fundador do movimento metodista. Homens que traziam consigo a chama, a paixão por Deus. Homens que traziam consigo o avivamento na alma. Homens que onde passavam, deixavam com que a chama do avivamento os queimasse. Foi John Wesley que disse: ou você coloca fogo no seu sermão, ou você coloca o seu sermão no fogo. Foi John Wesley que disse: eu não preciso fazer nada, eu só vou para o púlpito e deixo que o fogo do Espírito me queima, e o povo vem para ouvir. Sabe o que o John Wesley estava falando? Os pais que um dia já cavaram entre nós poços, eles não precisaram de poder aquisitivo, eles não precisaram de nada disso, mas um fogo ardia no coração deles, dizendo: eu creio no avivamento, eu creio no avivamento que Deus pode trazer sobre o nosso povo, eu creio no avivamento que Deus pode trazer sobre eles. E as multidões iam atrás de John Wesley para ouvir ele falar, para ouvir ele pregar. Multidões se chegavam a Cristo, abandonavam as suas vidas promíscuas e iriam servir, iam e se dobravam perante o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque poços já foram cavados. Porque John Wesley, homens como Jonathan Edwards, que era um missionário entre os índios americanos, que ia com nada mais e nada menos a não ser o fogo do Espírito Santo na alma. Eles chegavam lá e as vidas se juntavam e se uniam e se agregavam ao rebanho de Cristo. Por quê? Porque eram homens que eram regados na oração e amantes da palavra. Não precisamos cavar novos poços, só precisamos redescobrir poços que um dia já foram cavados. A igreja do Senhor continua crescendo, é de joelho no chão orando. A igreja continua crescendo, do Senhor Jesus Cristo, a igreja continua crescendo, é amando a palavra de Deus. O quarto de John Wesley tinha a marca dos seus joelhos que ficavam no chão, de tanto que orava e pedia: Senhor. Um homem ousado, oxalá que o nosso Deus levante homens como os heróis que marcaram a história da igreja. Wesley olhou certa feita e disse: Senhor, dai-me 100 homens que amem a Ti acima de tudo e que não temam nada além do seu próprio pecado, e com eles eu abalarei o mundo. Essa noite eu venho aqui trazer uma palavra para os nossos corações. O avivamento precisa queimar na nossa alma, o avivamento precisa queimar na nossa vida. Oh, mas o tempo passou e os poços foram entulhados pelos inimigos do avivamento. Eu citei anteriormente aqui sobre jovens que hoje entram nas universidades, por motivo de eu já ter ouvido e já ter testemunhado, pastor, jovens que me testemunharam
da experiência que tiveram enquanto cresceram na igreja, cresceram nas escolas bíblicas dominicais, estavam no culto de ensinamento, mas quando entrou na faculdade, veio sobre eles um tsunami, uma avalanche de tantas ideologias. Você entra hoje, Gonçalo, dentro da faculdade, você vai estudar. Você entra hoje dentro das escolas, você vai estudar Charles Darwin, aquele que tentou tirar Deus da ciência. Você vai estudar homens como Karl Marx, que tentou tirar Deus do próprio céu. Você vai estudar sobre homens como Nietzsche, que disse: Deus está morto, Deus morreu. Vai estudar homens como Freud, que disse e tentou tirar Deus do nosso subconsciente. Homens que odeiam Deus, que tentam doutrinar nossos jovens e fazer com que eles saiam das escolas, dos colégios. Jovens que cresceram entre nós, aprendendo a palavra de Deus, estruturados em uma família conservadora, sai de lá duvidando até da sua própria fé. É nesse tempo que o Senhor falou ao meu coração, disse: Juan, é necessário ir aos poços que um dia os pais cavaram, porque ali tem água, águas de avivamento, que pode trazer novamente paz para o nosso povo, águas de avivamento que pode trazer um tempo de prosperidade sobre o povo e sobre as famílias. Por isso, nessa noite, fique na nossa meditação, e que a nossa alma medite, porque Isaac foi nos poços que o seu pai um dia cavou, desentulhou todos eles, e começou a sair água. E sabe o que a Bíblia diz? Que se os vizinhos de Isaac produziam uma certa quantia, colhia uma certa quantia, Isaac colhia 4, 5 vezes mais, porque a prosperidade da bênção estava sobre ele. Família que vive no altar de Deus, vive debaixo das mãos e das providências de Deus. Nessa noite eu tenho uma palavra abençoadora da parte de Deus para o coração de vidas aqui. Cave os poços da oração, cave os poços da palavra de Deus, e o Senhor diz a sua alma nessa noite: se prepara para um tempo de prosperidade divina e espiritual que virá sobre a sua casa, sobre a sua família. Quantos talvez aqui nesta noite entraram se perguntando: Senhor, salva o meu filho, salva a minha filha, muda a vida do meu esposo, muda a vida da minha esposa. Quantos, essa semana mesmo, pais me procuraram dizendo: Juan, ora pelo meu filho, ora pelo meu sobrinho. Eu digo: por quê? Porque entrou para o mundo da criminalidade. A gente ensina, a gente aconselha, a gente ora. Eu disse: irmã, o nosso Deus é poderoso, aquele que é fiel ao seu Deus, Deus a ele permanecerá fiel. E nessa noite eu tenho uma palavra sobre todos aqueles que acreditam no poder do nome de Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque os poços que até então estavam secos, os poços que até hoje estavam entulhados, nessa noite o Senhor Deus manda dizer para o coração de alguém, pela autoridade que me é outorgada pela palavra de Deus, pelo cânon sagrado, que o Senhor vai fazer a água nascer de novo, para a prosperidade vir para a terra novamente. Com a permissão do pastor e com a liberdade que ele me deu aqui antes de assumir esse microfone, eu convido a igreja a se colocar em pé nesse instante. Aleluia, 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 glória a Deus. Glória a Jesus. Fecha os teus olhos nesta noite. Aleluia. Lavasui kalamanarabasuria. Aleluia. Você entrou aqui nessa noite dizendo: Senhor, entra com providência na vida da minha família, não entrou?
Quantos entraram aqui dizendo: Senhor, faz uma obra dentro da minha casa? Aleluia. Aleluia. Meu Deus me traz aqui nessa noite para dizer: ei, Ele está batalhando pela sua família. Tranquiliza a tua alma, tranquiliza o teu coração. A sua família está nas mãos de Deus, a sua casa está nas mãos de Deus, o seu filho está nas mãos de Deus, a sua família está nas mãos de Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus, Tu és poderoso. Se alguém aqui nessa noite entrou aqui com alguma dificuldade dentro da família, dentro do lar, se você tem coragem, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, porque eu quero orar pela sua vida nessa noite. Se você tem coragem de vir, eu convido você a vir aqui na frente nesse momento, eu quero orar por você.